Bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast O Que Elas Querem, onde eu, Andreia, médica endocrinologista, Eu, Keren, médica psiquiatra. estamos aqui para te ajudar a se desenvolver como mulher, te fornecendo ferramentas para você melhorar todos os pilares da sua vida. Por meio de histórias de conquistas de mulheres que não têm medo de mudar. E hoje estamos aqui com uma amiga minha e uma super profissional que vai contar um pouquinho da história dela sobre transição de carreira. É a Luísa Pimenta, que saiu de uma empresa familiar de restaurantes para seguir um sonho, uma paixão na área de artes e decoração. Ela vai contar um pouquinho melhor. Lu, muito obrigada por ter vindo, por aceitar o convite. Oi meninas, tudo bom? Primeiro eu queria agradecer o convite e falar que eu tô gostando muito do projeto de vocês. Meu nome é Luísa Pimenta, eu sou designer de interiores. Eu comecei minha carreira como administradora, me formei em administração na USP. Assim que eu me formei, eu fui trabalhar na empresa da família, que é um restaurante, chama Suíte Pimenta. Eu não tinha muita certeza na hora que eu me formei. Durante a faculdade, eu trabalhei no mercado financeiro, que não tinha muito a minha cara. E quando eu me formei, por não ter muita certeza para onde ir, eu fui trabalhar na empresa da família, né? Mas a empresa já existe há algum tempo? Já. A Suíte, na verdade, ela tem 37 anos. Olha. A gente até brinca que ela é a primeira filha da minha mãe. É mesmo. A minha mãe sou eu, a Júlia. Uhum. Eu tenho essa minha irmã. E A sua mãe Que que começou e aí depois você fez a a administração. a Suíte Pimenta, ela, então, tem 37 anos. Uhum. Ela começou com a minha mãe, o meu tio e a minha avó. Ela começou como doçaria Uhum. e hoje ela já é um restaurante, né? Depois de um tempo, ela virou um restaurante. Quando eu fui para a Suíte, ela tava faltando alguém na área administrativa. O meu pai, ele cuidava da parte administrativa, financeira, mas ele já tinha falecido na época. E aí tava a minha mãe cuidando da parte de pessoal, e cuidava da parte de clientes, e eu tinha uma tia minha que cuidava da parte de compras, né? E aí eu fui cuidar da parte administrativa. No começo eu gostei bastante. Quando você entra numa empresa familiar, a gente consegue fazer várias mudanças, né? Uhum. Então, no começo foi interessante. Eu saí da faculdade, saí com muita vontade de mudar, enfim. Mas você não foi direto, eu lembro que você trabalhou um tempo em outra, não foi? Durante a faculdade eu trabalhei. Ah, durante a faculdade, tá. Em outras empresas. Sim, eu lembro da Trabalhei em empresa Mantecorp, não foi? farmacêutica, Isso. Trabalhei em empresa farmacêutica, trabalhei no mercado financeiro. Sim. Mas logo quando eu estava para me formar, eu já sabia que eu não queria mais trabalhar no mercado financeiro. Aham. Meu chefe até perguntou para mim, Luiz, e aí, o que você vai querer fazer? Eu falei assim, não, acho que eu... Tô fora. Não é bem isso que eu quero. E aí eu fui para a Suíte. A gente já trouxe até a suíte aqui no nosso primeiro episódio. Primeiro episódio. A gente trouxe uma delícia, maravilhoso. É verdade. As comidinhas. E depois de um tempo que eu estava lá na Suíte, eu comecei a perceber que eu, assim, fui desanimando um pouco, né? Já não estava, assim, com tanta, assim, me sentindo tão animada. Sabe assim, quando você já não vai trabalhar tão animada, Tão estimulada. tão estimulada. Quando você acorda, assim, já não é aquele ânimo. Sim. E aí eu comecei a questionar um pouco o que eu queria fazer. Uhum. Até porque quando eu fui para a Suíte, eu já não fui com aquela certeza que eu queria ir para lá. Eu fui porque eu não sabia bem o que eu queria fazer, Sim. né? Inclusive, quando eu fui fazer administração, eu não fiz administração porque eu tinha certeza que eu queria fazer administração. Eu fiz porque... eu falei Abre assim, um leque grande, abre um leque né? grande. Inclusive, ter feito a administração hoje, eu acho que foi uma boa escolha. Porque, independente do caminho que eu seguisse, hoje a administração, para mim, me ajuda. Sim. Assim, se eu for abrir uma empresa, em qualquer área que eu seguir, a administração foi uma boa base para mim. Mas eu sempre tive essa dúvida. Eu até acho que a gente,
assim, na hora que a gente vai escolher a nossa profissão, a gente é muito jovem, né? Muito. Então, eu tava naquela dúvida, enfim. E aí, Mas quando você foi escolher a administração, né? Porque eu e a Andrea falamos até no primeiro episódio, né? Sobre isso, Sim. sobre a dificuldade de escolher a profissão aos 17 anos. Muito que aqui no cedo. Brasil é muito cedo. muito. Né? E aí você vai muito pelo que os pais pensam. Eu acho que ele gosta disso, ou eu acho que ele vai ser melhor nisso, né? E aí nós acabamos escolhendo. Quando você foi escolher a administração, foi porque alguém te apontou algo? Ou assim, é legal porque a administração dá pra fazer várias coisas e eu ainda não sei o que eu quero? Não, olha, meus pais sempre foram muito abertos com o que a gente, assim, com o que a gente poderia fazer. Ninguém nunca falou assim, ele faça isso ou faça aquilo. Meu pai até falava assim, você pode escolher fazer o que você quiser, mas faça bem feito. Boa. Ele era muito, quanto a isso, ele era muito legal. Mas eu não sabia o que eu queria fazer. E eu até tava falando assim, eu sempre tive um lado muito ligado à arte. Então, assim, quando eu era nova, enquanto todo mundo às vezes ia pro esporte depois da aula, eu gostava de fazer aula de artes. Eu fazia pintura, eu fazia mosaico. Era totalmente diferente. Mosaico. Então, Bonitinha. Então você já tinha esse lado artístico, né? já tinha esse lado artístico. Mas pra mim, naquela época, era muito, assim, diferente pensar que eu poderia trabalhar com isso. Ou que eu poderia ganhar dinheiro com isso. Fazer disso o meu ofício. Então, quando eu fui pensar na minha faculdade, eu pensei numa coisa, assim, quando você pensa de uma forma mais racional. Eu vou fazer administração, porque eu posso trabalhar numa empresa, porque eu posso depois ser empreendedora, enfim. Mais né? prático e objetivo, né? Exato. E aí, E a geração antes da nossa, né, dos nossos pais, era muito aquilo. Você tem que escolher entre direito, medicina, né, administração ou… Exato. É isso, tem que escolher um desses e ponto, acabou. E isso E vem hoje- mudando muito. hoje isso é totalmente diferente, né? Totalmente, inverteu, né, os valores, as necessidades. Hoje eu acho que, inclusive, as profissões, elas vão pedir muito mais criatividade, né? E, então, foi isso. Aí eu fui pra suíte, fiquei lá um tempo, e começou a dar esse desânimo. E é muito diferente, assim, não combina comigo e trabalhar arrastada. E eu sabia que tinha alguma coisa que não estava certo. Mas, assim, você vai levando, né? Até porque, depois que você já fez uma faculdade, a gente se acomoda um pouco. Mas um dia, conversando com uma amiga minha, eu falei pra ela, tô meio descontente, assim. Não sei o que eu quero fazer, mas, ao mesmo tempo, pensar em fazer outra faculdade, porque tem isso, né? Você fala assim, começar do zero, fazer uma faculdade, fazer estágio, começar a ganhar, né? Seguir o caminho, começar tudo de novo. É, muito estranho. difícil. E aí, essa minha amiga falou pra mim, nossa, Lu, você sabe que tem uma prima minha que ela acabou de fazer uma faculdade de design de interiores na Pan-Americana e eu acho que tem a sua cara. Aí eu falei, que legal, né? Interessante. E eu sempre adorei. Adorava o canal Discovery Home and Health, assim, de maratonar. Mas eu falei assim, tudo bem, né? E aquilo ficou na minha cabeça, mas não foi nada assim de imediato. Passou, acho que um ano. Era começo de ano, e sempre começo de ano a gente quer mudança, Sim, né? reflete. Mas assim, começo de ano lá pra março. E aí eu tava assim, daquele jeito assim, sabe quando você tá no sofá e você fala assim, gente, é isso então a vida? Essa coisinha assim meio batida, Ir trabalho. trabalhar, volta Bem pra batida. casa. É só isso mesmo? É isso que vai ser? E aí eu tava vendo um programa e achando uma reforma sensacional. Aí eu falei assim, quer saber? Vou procurar. Aí eu entrei no Google, vi lá a Pan-Americana e vi que dava para eu entrar num intensivão para acompanhar o semestre. Aí no dia seguinte, eu fui lá fazer a minha matrícula. Aí nessa hora eu falei assim, Que deu um legal. estalo, eu falei assim, agora eu vou fazer. E foi assim a melhor decisão que eu tomei na minha vida. Porque assim, quando eu fui lá e eu vi a grade de matérias que eu ia ter,
foi uma identificação, assim, que você falou assim, nossa, eu não acredito. Eu passei tanto tempo sem saber que eu gostava disso. Eu falei assim, nossa, eu não acredito que eu vou aprender isso aqui. Nossa, que legal. E foi assim, a partir daí virou uma chave e que você entende muita coisa. Que você fala assim, nossa, não é que eu não gostava de estudar, ou que eu não gostava de fazer as coisas, é que eu estava no lugar errado. E eu acho que tem muita gente que passa por isso, né? Que você passa assim, não é que... eu acho que assim, se você tá num lugar que você tem que se arrastar, ou que as coisas não estão funcionando, provavelmente você não tá no lugar certo, né? Sim, com certeza. Acho que até aquelas pessoas que se veem colocando soneca 10 vezes no despertador, né? Você, na verdade, não é que você tá cansado com sono, gente. Não é isso. Se você... soneca é um tormento. Isso é insatisfação, na verdade, né? Você tá desestimulado por algum motivo. E aí você... É isso, você não tá no lugar certo. Isso é uma certeza. Se você não sabe pra onde ir, ok. Mas então você, pelo menos, sabe que não... Que você precisa mudar, né? Ir atrás. Você publicou alguma coisa falando sobre isso, não? Né, sobre tomar um café, fumar um cigarro. Foi mesmo, essa semana. Porque você fica tentando passar o tempo daquela insatisfação de algo que não tá te completando, te fazendo bem. Exato. E então você tenta se distrair, se anestesiar pra passar o tempo. Isso é horrível, gente. A vida é tão curta, né? Se você não tá 100%, vamos buscar então. E foi o que você fez, foi muito legal. E o que tem acontecido muito, né, com a nossa geração, assim, né, os millennials. Eu vi que tem um estudo que ele retrata que mais ou menos quase 50%, né, das pessoas que nasceram, né, entre 1981 a 1990, estão insatisfeitos, né, com a profissão, seja pelo valor que ganham por hora, ou por terem escolhido algo que não os satisfazem, né, ou por terem a limitação de vida social com vida no trabalho. Então, isso é muito comum, é muito mais comum do que as pessoas acham, né? Você ir trabalhar insatisfeito, isso acarreta muitas coisas na sua vida, né? Eu vejo muitos pacientes na psiquiatria, e a Andrea vê também na endócrino, né? Que acabam até ganhando peso, porque ficam tão ansiosos com aquilo que eles não conseguem, né, saber o que é, às vezes não entende muito. Eu tô insatisfeito com o meu trabalho. Mas acaba acarretando uma doença ou física, né, uma doença psiquiátrica, né, que é o burnout, ou então a depressão, a ansiedade, um vício. Assim, acaba descontando em alguma coisa, né, pra conseguir suportar, que foi justamente isso. Então, ou cai num vício, ou cai num ganho de peso patológico, né, bem ruim, que acaba fazendo mal pra saúde. Ou fica simplesmente, entra numa depressão mesmo. Porque você imagina que o trabalho, ele ocupa um terço, né, da sua vida. Do seu dia, da sua vida. E aí você tá fazendo, na maior parte do seu dia, uma coisa que não te deixa feliz. Sim. E quando você vira essa chave e você começa a fazer uma coisa que você gosta, é uma transformação tão grande, é uma satisfação tão grande, que aí você fala assim... Por que não fiz antes? Por que eu não fiz antes? E aí dá até um arrependimento. Por que não fiz antes? Então, Mas eu acho que assim, tudo tem uma mas hora tá, certa. com certeza. Sempre tá em E a tempo. gente até... Aí você até entende, assim, o caminho que você trilhou até chegar lá. Sim. Por isso que eu falo, por exemplo, eu com certeza acho que a administração vai me ajudar muito nesse caminho do design de interiores. No meu escritório, na forma como eu lido numa obra. Então, assim, tudo isso vai me ajudar. Sim. Mas agora tá muito melhor. E só complementando o seu dado, que você falou de mais ou menos 50%, e aí 45% das pessoas trocam de carreira hoje em dia no Brasil. Então tem isso, não é... É muita coisa. Não sei se homem e mulher é diferente, mas 45% das pessoas trocam de carreira. Porque realmente a gente escolhe muito cedo, né? E depois da pandemia, acho que ficou mais notado, né? Acho que depois da pandemia, as pessoas refletiram sobre até essa questão de ir pro home office, aí retornar pro presencial. As pessoas refletiram se realmente aquilo estava fazendo bem, se estava legal.
teve esse movimento. E o que você comentou sobre o uso da criatividade. Então, acho que daqui para frente, com a inteligência artificial, cada vez mais vão ser valorizadas as profissões que usem nossa criatividade, que usem a nossa criação, né? Você criar e o contato humano. Porque o resto, né? A parte burocrática, a parte mais objetiva, isso cada vez mais vai ser automatizado, né? Então, por isso que teve essa grande mudança de carreiras e profissões. E as pessoas, elas têm mudado, né? E você vê que tem mudado porque é uma coisa que tem incomodado, né? Se não incomodasse, as pessoas não mudavam. E aí, mudando, é isso que você falou, né, Luísa? Você sente o prazer, né? E é difícil, né? Você tem que se planejar. Eu imagino que você não... Você falou, né? Em um momento eu me vi assim, aí eu assisti um programa, mas você já vinha pensando, né? E aí a sua amiga te falou desse curso e o tempo que demora, né? Até que nós vínhamos pensando sobre fazer alguma coisa diferente. Há uns 2 anos. Há muito tempo. E como que demora, né? Porque você tem uma responsabilidade, você se sente culpada, porque pensa que, claro, você não vai abandonar o que você aprendeu, né? O conhecimento, ele nunca se esvai, ele só acrescenta. Mas, ao mesmo tempo, você fica com aquela culpa, né? Eu vou deixar tudo que eu aprendi, eu vou deixar de fazer. E aí você fica, às vezes, protelando, demorando um pouquinho mais, mas quando faz, fica realizada, né? E é óbvio que, assim, tem a parte que é maravilhosa, que você está fazendo o que você gosta, mas tem a parte do desafio, que tem, por exemplo, você tem que se planejar financeiramente, né? Tem um custo, por exemplo, do curso que você vai fazer, você regride financeiramente. Então, assim, e quando você começa uma carreira nova, tem sempre um tempo de adaptação, né? Não é uma coisa simples. Mas eu acho que no longo prazo vale muito a pena. Né? A gente está pensando num projeto de vida. Isso. Né? Em se encontrar mesmo, né? Jung, ele tem até um texto sobre isso, né? Que ele fala das transições de momentos de vida, assim. E eu até, depois que eu casei, eu busquei terapia, porque eu me senti tão segura no meu casamento que eu falei assim, por que eu não me sinto segura no meu trabalho? Né, do jeito que eu sinto no meu casamento. O que tá faltando no meu trabalho para eu me preencher, né? Porque você quer se preencher em todos os âmbitos de vida. Sim. E eu fui buscar a terapia porque eu precisava encontrar qual que era o meu momento, né? E isso eu acho que ajudou a eu sair aquele projeto do papel para colocar o projeto em prática. Então não é assim super fácil, né? Assim, eu fui buscar ajuda para saber onde que eu queria chegar, onde que eu quero estar. Eu acho que todos os dias nós pensamos muito nisso, né? Não é uma coisa assim, eu sei muito o que eu quero, mas vem tantas coisas ao redor que te geram dúvidas, que te geram angústias também, né? Mas é saber aquilo. Não, eu me sinto realizada, eu tenho prazer, eu vou enfrentar. Né? E aquela coisa de dar um passo para trás para dar mais um para frente. A terapia foi fundamental para mim. Porque, apesar, por exemplo, quem está do seu lado, apesar de te conhecer, não necessariamente entende o que você está passando. E as pessoas podem falar assim, será que não é uma fase? A pessoa pode, né? Às vezes a pessoa não entende a sua necessidade de mudança. Sim. A terapia pode te ajudar a dar aquele passo que você realmente precisa. E às vezes a gente quer que todo mundo te incentive, te entenda. E a pessoa, tem que partir de você, né? Parte de você, não vai partir do outro. Você precisa se fortalecer e dar o seu passo. E não esperar que as outras pessoas façam isso por você. E a terapia ajuda você a internalizar, né? Assim. Então, pra mim, foi muito importante a terapia. Às vezes, assim, se a pessoa tá realmente com essa sensação e não sabe por onde começar, terapia, gente, é um ótimo começo. Aí, Lu, deixa eu então te perguntar uma coisa. Parece que você, o seu hobby, vamos dizer, uma paixão sua, virou o seu trabalho. Sim. É isso mesmo? Ou você hoje tem um hobby, um outro hobby, ou esse é o seu hobby? Você conseguiu juntar as coisas? Então, é muito engraçado, porque antes eu nem tinha essa noção que o design de interiores era um hobby. Aí depois eu vi que eu gostava mesmo de mexer nas coisas, de pintar. E hoje eu percebo, assim, que
mesmo ele sendo um trabalho, ele continua sendo um hobby. Uhum. Porque na minha casa, ela vive em reforma. Pro desespero do meu marido, eu tô sempre mexendo na minha casa. E ele, assim, enquanto tá todo mundo dormindo, eu tô pintando alguma coisa. Porque é minha terapia também. Sim. Então, continua Sim. sendo um hobby, um trabalho. É realmente uma coisa que eu gosto muito de fazer. Muito legal. É. Não, é legal porque a gente fala muito aqui, porque o nosso podcast, a gente quer dar ferramentas mesmo para as mulheres, Uhum. né, se desenvolverem. E a gente bate muito nessa tecla do hobby, porque muitas mulheres abandonam mesmo, não tem hobby, se acham culpadas quando para fazer uma atividade para ela, né, porque é mãe, e você é mãe também. É. Então, porque é mãe, porque tem a casa, tem o marido, aí já se força a fazer atividade física, então não tem um hobby mesmo, uma coisa que dê prazer. E isso é tão importante. Muito. Hoje tá muito em alta se falando do hormônio ocitocina, Uhum. que é um hormônio que você te deixa mais amável, mais feliz mesmo, mais sociável. E você tem a liberação desse hormônio quando você tem uma atividade que te dê prazer. E que é o hobby, né? Que você fez da sua profissão. E quando você não consegue encontrar algo, você tem predomina o quê? O cortisol, a adrenalina, os hormônios do estresse. Sim. Então, para você combater isso, acho que a primeira ferramenta mais importante é você fazer atividades que te deem realmente prazer. Aí você tem uma liberação da ocitocina, você reduz seus níveis de cortisol, reduz a adrenalina. E até no que a gente comenta muito sobre a amamentação. A ocitocina também é o hormônio que ajuda a descer o leite, né? A amamentar. E aí, às vezes, a mulher fica naquele estresse, aí aumenta o cortisol, então fica tensa, né? Com aquela obrigação, e aí bloqueia também. Uhum, com certeza. São hormônios que nos ajudam, né? E também podem nos atrapalhar dependendo de como nós lidamos com a nossa vida. Mas, assim, Lu, você ficou quanto tempo, né, na administração para conseguir fazer essa transição? Eu fiquei na suíte, foram assim, 5 anos que eu fiquei na suíte, foi um bom tempo. Aí eu comecei a fazer a faculdade, que foram 3 anos. Não é, na verdade, é um curso técnico, o curso que eu fiz na Pan-Americana. Só que eu continuei na suíte. Sim. Para mim foi importante porque, assim, eu não queria deixar de ter o meu salário, enfim. E até hoje, eu continuo cuidando do financeiro da Suíte Pimenta. Porque eu consigo fazer isso de uma forma tranquila, de home office. Eu tenho uma funcionária lá dentro e eu consigo tocar isso, assim, sem gastar tanto tempo no meu dia. Então, hoje eu tenho esses 2 trabalhos. Então você não largou, né, totalmente Não o larguei. financeiro da suíte. Mas de uma certa forma você deu uma organizada e conseguiu reduzir. Isso. Isso. Quando você entrou era diferente, assim, era mais pesado. E hoje, por exemplo, a suíte, ela é muita história da minha família, né? A história hoje tá a minha irmã e minha mãe, mas já passaram muitas pessoas da minha família. Já passaram tias, primas. E sempre mulher, mais mulher, parece. Mais mulher. Uhum. Aliás, a minha família, ela, assim, tem muitas mulheres. Minha família é feita de mulheres fortes e empreendedoras. Ah, É muito legal. E então, assim, até pra mim é uma inspiração. Então. E aí a suíte já passaram várias mulheres, né? Já passaram minhas tias. Hoje tá, então, a minha mãe, a minha irmã e eu cuidando do financeiro. E uma coisa muito interessante que a gente também estava falando, dessa questão do trabalho, de ser cada vez mais daqui para frente, da gente ter um trabalho mais ligado ao criativo do que ao operacional. Eu, por exemplo, quando eu entrei na suíte, o escritório era formado por 7 pessoas. Hoje sou eu e mais uma funcionária que a gente consegue dar conta do administrativo e do financeiro. legal. Então, Que esse trabalho financeiro, né, mais burocrático. Isso não quer dizer, né, que as pessoas têm medo, que a Vai acabar. tecnologia vai acabar com os empregos. Muito pelo contrário, né? Essas pessoas que saem desses locais, elas também vão trabalhar com outras coisas criativas, né? Que geralmente são pessoas mais certeza. novas, e tudo. também vai trabalhar com a parte de serviço, porque assim, a gente não tem no escritório, mas a gente precisa no atendimento. Aham. Então, assim, não deixa de existir o serviço, só que ele migra para áreas. De mais contato, né? Exato. O contato, a troca. O contato humano nunca vai ser Nunca substituído. Aham, com certeza. Exato. Sim. E aí, daí depois você falou, então. Então, aí eu fiquei.
eu fiquei esses 5 anos na suíte, aí depois eu fui fazer a Pan-Americana. E era assim, quando você foi fazer esse curso, né? Que você falou que geralmente nós criamos uma expectativa sobre o que nós vamos fazer, o que vai acontecer. E essa expectativa, assim, ela foi completamente como no curso deu tudo certo, tudo que você pensava, foi legal o curso. Olha, o primeiro ano do curso, eu tava assim, absolutamente apaixonada. Eu lembro que ela não me contava que ela era a primeira a entregar o trabalho, entregava 2. Fiz 2, era só 1. Olha, o meu portfólio do primeiro ano é assim, é uma coisa linda. Minha professora até às vezes, uma vez me pediu para mostrar, assim, de exemplo para as outras turmas. Porque assim, eu fiz, assim, eu tava tão inspirada que era isso. Ela me pedia um exercício, eu fazia 3 daquele exercício. Porque, assim, é essa coisa de mesmo você se achar. Sua paixão, muito né? Muito legal. Você tá muito inspirada, assim. Foi um encontro de almas ali. Ah, que legal. E ali foi aquela coisa, assim, de eu falar... Aquilo que eu tinha dito, assim... Eu percebi ali que eu queria estudar pro resto da minha vida. Que eu queria trabalhar pro resto da minha vida. Então, assim... Isso é muito legal quando você acha uma coisa que você realmente gosta de fazer. No segundo ano... Eu também fiz uma coisa muito legal, que eu fui fazer um curso na Dinamarca com um professor que era do meu... que estava dando aula que estava dando essa aula que me dava aula no segundo ano. Foi um curso de 8 dias na Dinamarca, também de design, e foi também sensacional. A Dinamarca, lá na Copenhagen, eles são um país totalmente voltado para o design de interiores. Ah, que legal. Nossa, eu tenho um sonho em conhecer? É muito legal, que é muito gente. legal. Uma coisa que, assim, por exemplo, o que a gente teve de experiência agora com a pandemia, eles têm essa questão, por exemplo, com o frio, eles ficam muito dentro de casa na época do inverno. Então, o que a gente viveu, por exemplo, da gente ficar dentro de casa e de você reparar na sua casa e de precisar que ela seja mais confortável, que ela seja em ordem, eles têm isso. Ah, Desde sim, sempre. todo inverno. Todo inverno. Como eles ficam muito dentro de casa, a casa precisa estar, assim, ser um lugar... Confortável, agradável. Confortável, agradável. Então, assim, desde sempre, a casa deles tem esse olhar diferente. Inclusive, a Dinamarca fez do design uma política pública, não sei se foi em 1970, assim, mas imagina um país fazer o design uma política pública. Uma coisa muito interessante, Muito. né? Não, eles são muito evoluídos. Eles aprendem o design na escola. É muito legal. Então, assim, foi também... assim, abrir a cabeça de uma forma... Nossa, interessante isso que você falou, Luda, porque realmente na pandemia as pessoas se mudaram para casas maiores, inclusive você. As pessoas buscaram morar, né, casas, né, até no interior. Foi uma procura que esgotou tudo. Porque é isso, né? Você quer ter um conforto, então tá ali na sua casa, valorizou mais isso. E aí para você que tava, né, nessa área de design de interiores, então você percebeu uma busca maior, né, pra pessoa melhorar seu interior. Muito. E aí, então, fechando o que você me perguntou, sim, o curso, assim, foi muito o que eu esperava. Terminando o curso, surgem todos os desafios de você começar o seu trabalho e começar o seu escritório, enfim. Logo que terminou o curso, veio a pandemia e eu fiquei grávida. Mesmo assim, eu comecei, assim que eu finalizei o curso, eu comecei uma parceria com mais 2 amigas. A gente fez uma sociedade, começou a fazer projetos juntas, o que foi muito legal, porque no começo dá um gás, assim, né? A gente às vezes tem um pouco de aflição de começar a fazer projeto sozinha, então, assim, é legal você ter uma parceria. E foi muito bom. A gente fez vários projetos legais. Mas, com a chegada do Pedro, do meu filho, eu dei uma segurada. Que não era assim não estava no script, mas aconteceu. Porque quando o Pedro chegou, foi um amor muito intenso que eu tive. E eu até virei pro meu marido e falei assim, olha, antes dele chegar, a criança chega e a gente paga a língua, né? Tudo que a gente acha que a gente vai fazer, não acontece. Porque o Pedro chegou, antes do Pedro chegar, eu falei assim, não, com 3 meses, eu já coloco ele no sling e vou pra obra, né? Tá certo. Mas já tem tudo resolvido.
o Pedro chegou, eu falei assim, ai, meu Deus, eu não vou conseguir deixar ele agora. Deixa ele em casa. E aí foi isso. Eu tive vontade de cuidar do meu filho. E era pandemia. E aí eu me programei, eu diminui bastante. Continuei trabalhando, continuei fazendo projeto, mas de uma forma, assim... Eu fazia o projeto enquanto ele estava dormindo, fazia durante as sonecas, fazia à noite. Mas eu fiquei com meu filho em casa. Porque tem até uma coisa assim... Meu pai morreu quando eu era muito nova, eu tinha 23 anos. E quando você perde uma pessoa, quando você é nova, assim, você dá você dá um valor diferente para a família e para esses contatos. Quando o meu primeiro sobrinho nasceu, o filho da minha irmã, eu ia visitar ele todos os dias. Todos os dias eu ia lá na casa da minha irmã 1 hora e ficava assim, porque eu falava assim, nossa, eu acho que se meu pai estivesse aqui, ele com certeza ia querer aproveitar muito meu sobrinho. E foi uma fase muito gostosa. Tanto que eu tenho, assim, um vínculo com esse meu sobrinho muito, muito forte. E aí meu filho nasceu, eu falei assim, nossa, eu quero muito aproveitar essa fase. Mas eu não digo que eu não fiquei na dúvida, porque a gente, como mulher, a gente sempre tem essa dificuldade. Ah, mas eu não vou trabalhar, mas, né, mas eu não vou... Comecei minha carreira agora, né, eu não vou focar nisso. E teve até uma conversa. É um dilema mesmo. É um da dilema. mulher. A gente sempre fica Sim. nessa culpa. E aí eu conversando com uma prima muito legal minha, que mora até fora, uma prima minha jornalista, que agora até abriu um café. Ela falou assim, e aí, Lu, o que você vai fazer? Eu falei assim, Lu, não sei, eu acho que eu vou voltar a trabalhar, mas não sei, eu tô assim com o coração meio apertado. Aí ela virou pra mim e falou assim, Lu, olha, o trabalho vai estar sempre aí pra você. Daqui a pouco o trabalho tá aí, se você quiser. Mas essa fase do seu filho passa. Aproveita. Aí eu aproveitei. Isso aí. E é importante falar isso, assim, né? Porque as pessoas, assim, elas vivem isso que eu falei antes, se culpando, né? Pessoas em geral e principalmente as mulheres, porque se culpam por não estar em casa, se culpam por estar no trabalho, assim, cada hora é uma culpa Sim. diferente. Então, você conseguir também saber, eu vou ficar, vou cuidar do meu filho, é isso que vai ser importante nesse momento, vou fazer o que eu posso, assim, se eu puder trabalhar melhor, porque também é um prazer, né? Continuar fazendo o que você gosta. Mas não tem problema, né? Exato. Às vezes a gente fala muito assim, que a mulher parar na carreira. Mas você tem que ir muito pelo que você tá sentindo mesmo. E é isso, se você sentiu naquele momento, era o que te fazia completo, né? Porque não é fácil, né? Eu imagino, assim, nós não temos filhos ainda, mas com certeza nós sabemos que não é fácil, é uma mudança completa, né? Tanto dos hormônios, né, que a André falou, e muitos mais hormônios aí na Sim. gestação, então que descompensa. Uma chuva de assim, hormônios. que descompensa tudo, você se vê diferente, e depois quando nasce, que muda, né? Um ser humano que... Querem, hein? Eu sempre falo, se engravidar não vai largar o nosso projeto. Ela, nunca. Mas é isso, você vai fazendo o que você consegue fazer. Lógico. E não vai largar Ele poderia estar aqui, no cestinho. No cestinho. Mas é isso, não, tem que respeitar as fases, né? A gente tem que respeitar e honrar, porque, gente, tem coisa mais maravilhosa que você gerar uma vida. E é isso que você falou, não precisa acontecer algo triste, né, pra gente dar valor. Então vamos realmente valorizar, isso é maravilhoso. Acho que a mulher nunca tem que se diminuir, algo tão uma dádiva que a gente tem, né? Não, vou renegar, vou voltar em um mês. Não, curte o momento, é muito maravilhoso isso. O resto que se adapte. Sim. Desculpa, isso é muito maior, né? Depois a gente vai com certeza conseguir correr atrás depois. É verdade, assim. É óbvio que tem essa história que, assim, a mulher depois perde o lugar no mercado de trabalho, mas a mulher também se adapta. É impressionante. Eu acho que a mulher, quando vira mãe, primeiro que a gente... Tem outros ganhos. Não, a gente morre aquela pessoa que estava lá e vira outra pessoa, você nem se reconhece, você nem sabe quem que era aquela pessoa. É muito louco. Mas aí vira uma potência que você também não sabe o que é. E a nossa capacidade depois de fazer acontecer é impressionante. Então, assim... Pra recuperar... Vai com mais garra, né? Pra recuperar o seu lugar é mais Pode ser mais que fácil. aquele lugar que você perdeu,
Não esteja, né? Não esteja Perdeu. perdeu mesmo. Mas outro você acha. Sim. E às vezes até a E aí sua altura melhor E até. é um espaço aí que agora cabe você muito maior. Né? Ou seja, se eu fosse dono de uma empresa, eu ia contratar mães, ia perguntar na entrevista, você é mãe? Olha, eu vou falar uma coisa. Depois que eu virei mãe, eu nunca vi pessoa mais eficiente. Porque assim, cuidando de uma criança, É um qualquer soft- 10 todos minutos soft você skills. resolve Tudo. uma vida. Não, sem brincadeira, gente. Porque, assim, primeiro que depois que você vira mãe, também você descobre o que é trabalho. Né? Porque assim, 24 horas, né? 24 horas. Não dá pra dar aquele jeitinho brasileiro. Não. Tudo. Mãe é o Tem que ser tempo bem inteiro. feito o exatamente. tempo Quando inteiro. você fica com o filho em casa, você entende Uhum. que é o tempo inteiro. Você não pode ir no banheiro, você não come, você não dorme. Não desestimulando nada. É Não dá maravilhoso. pra romantizar. Cada um cuida de um jeito, né? É. Cada mãe escolhe ser de uma forma. Sim. Todas serão mães, né? Exato. Assim, cuidarão do que podem dar mesmo. Mas assim, no começo é muito puxado. Uhum. E aí você vê que a gente fica muito eficiente. A gente faz muita coisa. Então, por isso que eu acho que as mães, assim, quem contratar a mãe para o mercado de trabalho... É isso aí. E a rede de apoio, Lu, porque isso também é uma coisa que a gente fala bastante. Então. E eu acho que a rede de apoio, principalmente de mulheres, acho que é muito interessante isso, né? Mulheres que já passaram por isso também, é muito importante. Eu, no caso, acabei não tendo muita rede de apoio. Por quê? A gente estava no meio da pandemia. A minha mãe, ela não parou de trabalhar. Uhum. A minha sogra, ela estava cuidando do meu outro sobrinho. Porque, assim, a minha cunhada, ela estava trabalhando muito. Estava com um filho que tem 1 ano a mais que o meu. E a minha sogra estava cuidando dele. Então, no fim, ficou eu e o Pedro. Eu estava sem rede de apoio um pouco também por minha escolha. Sim. Porque eu poderia, por exemplo, pedir, ter ajuda, contratar uma ajuda. Uhum. Mas até um pouco pela minha personalidade, eu falei assim, não, acho que eu dou conta. E dei um custo, assim, às vezes um pouco alto, mas dei conta. Uhum. Então, acabei não tendo rede de apoio. Só que o Pedro também foi para escola com 1 ano e 8 meses. O que me ajudou muito. A escola também é uma coisa, né, Não, hoje em maravilhosa. dia Muito. todos vêm, né? Tem Né? de Então, interação, assim, tudo muito bom. foi muito bom. A hora que ele também começou a ir pra escola, daí aí eu voltei a trabalhar mais. E aí você começa a respirar de novo. Inclusive, nessa época que você começou, que você tava com o Pedro pequenininho, foi quando você fez o meu projeto, né? Eu fui um dos primeiros projetos da Lu. Eu lembro que ela falou isso, ela falou, você vai pro meu portfólio. Legal. E aí ela fez na minha casa, que tava mudando, né? Lindo. E é lindo, ainda faltam uns acabamentos, né? Uma decoraçãozinha final que a gente vai terminar esse ano. Sim. Aí depois eu deixo a foto pra vocês verem, mas ficou lindo mesmo, lindo. E eu lembro que a gente, era no meio da pandemia, eu encontrava a Lu, vamos ver piso. Aí eu encontrava, e eu também tava trabalhando muito, e a Lu me ajudou muito. Ela ia na loja com o Pedro no colo, eu chegava, aí via tal, pagava e ia embora. Tipo, ela me ajudou demais. Eu lembro E o Pedrinho tava lá, Leroy Merlin. Bonitinho. E nessa época daí, você que fez o quarto do teu filho, Ai, tudo. o projeto, tudo. E refaz a cada mês. Eu não só... Porque, assim, eu gosto de fazer o projeto, mas eu adoro colocar a mão na massa. Então, por exemplo, quando eu tive o Pedro, eu estava ainda no apartamento. O que foi muito difícil, porque, assim, ter o Pedro no apartamento, muito sem espaço e tudo mais, foi um pouco puxado. E aí, nessa época, o Pedro nasceu, esperou um pouquinho, aí a gente foi para uma casa. E aí, deu um respiro. Porque só de você ter um quintalzinho, um lugar, assim, Sim. fez total diferença. Mas tanto no apartamento quanto na casa, eu pintava as paredes, eu fazia... Essa parte eu adoro. Adoro colocar a mão na massa. Então, assim, eu fiz o quarto do Pedro, eu pintava, enfim, todo o apartamento e tal. Na casa foi a mesma coisa. Eu fui com o Pedro pequenininho para casa. E a minha casa lá, os dois são alugados, mas eu fui reformando cada espaço, cada área da casa eu fui. Assim, a cozinha, o lavabo, a sala. Assim, só o piso que a gente reformou também, que eu não sabia, que eu não fiz. Mas se eu soubesse, eu teria feito também o piso.
Que eu gosto. E eu acho que, assim, às vezes o brasileiro, ele tem muito essa questão de, eu não vou mudar muitas coisas É porque é alugado. alugado, né? E aí deixa a casa, né? Negligencia mesmo o espaço que você passa tanto tempo gostoso com a tua família e não muda pra ter um aspecto melhor, né? Não E sente aí, os impactos. que isso dá. você, né, dizendo isso, quer dizer que não tem nada a ver, né? Não. Eu acho que assim, ainda mais se a gente pensar, se você não tem a perspectiva de comprar uma casa tão cedo, por que não? A gente, de novo, né? É a sua casa, você passa muito tempo. Ainda mais assim, se a pessoa agora tá trabalhando de home office. A sua casa precisa ser um lugar gostoso. Precisa ser um lugar assim que você olha, que você gosta de estar. Sim. Então, assim, se tem uma coisa que te incomoda muito, por que não fazer um investimento e deixar ela assim com a sua cara? Eu acho que você não gasta muito, né? Fazer escolhas inteligentes para você também não gastar num lugar que depois você vai embora, mas deixar ela de um jeito assim que você olha e que te agrada, né? Porque assim, por exemplo, às vezes nessa casa que eu tô, o piso da cozinha me incomodava profundamente. Aí eu falei pro meu marido, não, a gente não precisa mudar assim a bancada da cozinha, eu consigo pintar. Mas o piso eu não consigo, eu não quero. O piso assim, vamos mudar. Aí a gente trocou por um piso. Aí você não troca por um piso tão caro. A gente fez um cimento queimado. Mas investe um pouquinho e aí a casa fica linda. Sim. E com a sua cara, né? Com a sua Também dá um cara. toque seu, que é gostoso. E você também pode, por exemplo, a questão do piso, eu acho que a gente nem conversou com o proprietário. Mas você também pode conversar com o proprietário, né? Antes de entrar na casa, olha, eu vou fazer umas mudanças e vou deixar a casa melhor. Porque a hora que eu sair, você até consegue, às vezes, alugar por um preço melhor, enfim. Às vezes você consegue dividir com o proprietário. Isso pode ser discutido antes também. Com certeza. E hoje estão pintando muitos móveis, né? Sim. Repaginando. Com certeza. Por exemplo, a minha cozinha, a gente não trocou nenhum dos armários. Eles eram todos branquinhos, assim, você olhava, mas só eu pintei, troquei os puxadores, Muda tudo, né? mudou tudo. É. Aí você coloca a prateleira, aí você coloca uma decoração, dá outra cara. Uma outra dica também muito legal é que a bancada da pia, ela tinha aquele mármore mais escuro e que estava assim já com uma cara péssima. O mármore você não vai trocar porque, né? Já tem um custo maior, enfim. E aí tem uma forma boa, dá para pintar o mármore com uma tinta especial. Não sabia. Que é Legal. E aí fica assim, com uma cara de uma pedra branquinha, dá uma boa disfarçada. E é um mármore, é uma qualidade boa. Continua a pedra. É. Ai, que legal. Na verdade, é um granito, desculpa. Ah, tá, o Não é um granito. mármore, é um granito. E já dá uma... Legal. Você já olha, já não fica aquela pedra escura, com aquela cara assim. A cozinha já dá uma clareada. Sim. E essa questão também de decoração, às vezes as pessoas não sabem mesmo, né? Não sabem. Eu mesma não entendo muito disso. Então, às vezes, com coisa barata, um pouquinho, principalmente quando você põe uma planta, né? Um verde, faz tanta diferença no ambiente. Então, o verde faz muito bem. Tem pesquisa que fala, né? Que ter o verde traz bem-estar. E eu até falo isso bastante no meu Instagram. Eu sou uma pessoa que às vezes eu mato as plantas. Bem-vinda. E eu sei que tem muita gente que se sim. identifica. Nossa, muito. Muito. Então, não precisa colocar planta, assim, muita planta que você sabe que vai morrer, coitadas. Sim. Mas tem opções que são ótimas. Uma vez por semana, Não, né? e tem também opções, por exemplo, uma opção que eu adoro é o eucalipto. O eucalipto é uma planta que fica linda, que seca e que você não precisa fazer nada. E que ele faz um arranjo lindo, por exemplo, você pode colocar um arranjo num aparador ou no banheiro. Então, assim, fica super bonito e você esquece ele lá. Ele fica seco. Eu tenho um arranjo que tá lá há 1 ano, tá maravilhoso, eu não preciso fazer nada. É mesmo, que pra legal. nós é Bom. ótimo. Tem também algumas plantas que você precisa fazer muito pouco, assim, não é nem uma vez por semana. Eu não sei se eu posso, quer dizer, né? Talvez seja uma vez por semana, mas eu tenho uma planta lá que tá bem esquecida na minha cozinha e que tá linda, maravilhosa, que é a jiboia. Ela também você precisa fazer muito pouco e ela fica muito bonita em prateleira, que ela dá uma caidinha, assim, sabe? Aquela que cai. É.
ela também precisa fazer pouca coisa. Orquídea, né? Dura muito. Orquídea. É que orquídea, a hora que ela perde a flor, aí ela fica muito tempo. Ela dá flor, às vezes, uma vez por ano, né? Ah, tá. Uma dica boa é... Tem um mercadão de flores aqui em São Paulo. Vai dar uma olhada. Quando você for, pergunta. Antes de comprar, pergunta um pouquinho sobre a planta. Os cuidados. Os cuidados. Se tem cuidado 2 vezes por semana, se você é da pessoa que nem eu, pula fora. Vai pra planta seca. Ou até, hoje tem muitas plantas artificiais que são lindas. E o visual, o bem-estar é o mesmo. Por exemplo, se você olha para um verde e tá lindo ali, vai te trazer a mesma sensação de natureza. Sim. Aquela coisa Aquelas boa. paredes agora, né? Que estão na moda, que eles colocam Exato. também. Ah, é lindo. Aquilo ali dá pra deixar. Se for parede verde de verdade, não. Aí tem que ter, por exemplo, tem que ter Irrigação. estrutura de irrigação, é mais trabalhoso. Mas Por as artificiais não tem problema As colocar. artificiais, não. Assim, dá pra Ah, colocar isso é como uma... se fosse tipo um papel de parede, mas de plantar. De verdade. É artificial. Às vezes o problema é que Mesclar. às vezes acumula um pouquinho de poeira. É assim, isso que tem eu pensei, né? Mas dá. Nossa, é mesmo. O meu namorado tem no apartamento dele. Então, isso também é uma dica boa. É uma parede, só que tem uma irrigaçãozinha bem simples. Ele não faz nada, né? Nem lembro que existe, mas a irrigação fica ali molhando Olha. tudo e tá lá. Anos. Ótimo. Tá sobrevivendo? Tá, tá que tá. Eu acho que tudo que simplifica a nossa vida, porque a gente já tem tanta coisa, tudo que Aham. simplifica. Mas eu acho legal ter alguma coisinha, pelo menos, de um verdinho de verdade, né? Mas realmente, acho que dá pra mesclar, né? Põe umas artificiais, porque realmente eu também. Eu lembro quando no meu primeiro consultório, aquele lá da vereador, uma vez a minha secretária falou isso. Ela tava. A planta tinha morrido. Ela, ai, doutora, não pode, porque. Energia. Não, ela falou assim: se o paciente vai pensar, se ela não consegue cuidar de uma planta, imagina de mim. E também tem essa questão de energia. E energia. Né, que falam que- Aí eu fiquei apavorada, e toda vez que morria, eu já troca, tira. Mas é difícil, né? A gente na correria acaba passando. E no quarto de criança, né? Que você falou que sempre muda do teu filho, assim, você muda porque você gosta ou tem que mudar, claro, né? Tem um berço, uma cama, tudo. Tem alguma dica para quarto de criança? Olha, eu, na verdade, eu comecei com ele, com um berço. O Pedro, eu não vou negar que no começo ele não foi muito pro berço. Ele foi uma criança que ficou um pouquinho mais com a gente. Mas eu acho que a maioria. É. É. Que nós ouvimos assim, o berço é muito de enfeite mesmo. É. Enfim, né? Mas tudo bem. Eu até. Mas peguei- hoje ele já saiu da sua cama. hoje tá no quartinho dele. Às vezes a mamãe vai pra lá pra ajudar. Mas tudo bem. Aí, depois agora, o que deu muito certo pra ele, quando ele cresceu um pouquinho mais, foi aquela caminha montessoriana que fica no chão. Ah, no chão. Muito Então ele legal. passou do berço já pra aquela caminha no chão. Então foi assim, essa foi a grande mudança, né? E na verdade, assim, a decoração nem foi. É que na verdade, a gente estava no quartinho dele do apartamento e foi pro quartinho da casa. Então, assim, mudou um pouquinho as cores e tudo mais. Mas agora que ele tá virando mais menininho, aí a criança vai tendo os gostos. Por exemplo, ele agora tá numa fase que ele ama dinossauro. Então, provavelmente agora, a próxima decoração, você vai. Deixa de Você ser vai bebezinho. atualizando Então, o assim, tema. agora não vai ser mais o que eu, como mãe, gostava, né? Então Sim. vai ser agora o tema da criança. Uhum. Então é isso, né? Eu acho que quando a criança, quando é bebê, é muito mais o gostinho da mãe, e aí depois agora vai sendo o gosto do filho. E uma dica boa que eu vi de uma designer que eu gosto muito é que é muito legal você incluir a criança nas escolhas. Mas, ao invés de você, por exemplo, dar o leque de cores e você deixar a criança escolher uma cor, assim, absurda, que depois você vai ter que conviver, você escolhe algumas Umas cores. 2, 3. Que você consegue conviver com essas cores. E aí você fala para a criança assim, qual dessas cores que você já escolheu, já selecionou primeiro, você gosta? Aí a criança escolhe e ela se sente parte daquela escolha. Quando a criança, Legal. né, já cresceu um pouquinho, sei lá, uns 3 anos, já é legal. Daí ela se sente parte daquela É escolha uma do boa quarto dica, dela, né? Acho que isso faz bem pra formação mesmo. E você, no quarto de criança, o que não pode faltar? Olha, eu acho muito legal no quarto de criança quando tem os cestos
pra gente guardar os brinquedos. Então, assim, todas as coisas que são baixinhas e a criança consegue. Porque, assim, hoje em dia a criança tem tanto brinquedo, né? Então, assim, tem a caminha, tem a cômoda que vai guardar, que geralmente vem do bebezinho, que guarda as roupinhas e tudo mais. Mas, assim, caixas e cestos que a gente consegue fazer, assim, às vezes tem um aparadorzinho que a criança consegue, depois que brincou, guardar, é muito legal, acho que é muito educativo. Já vai criando o hábito, né? Já vai criando hábito. Então, assim, o que eu tenho feito com o Pedro é esses organizadores. E também, de novo, não precisa ser... Você pode comprar, por exemplo, cesto de palha, que deixa o quarto bonito. Sim. Hoje tem tantos tipos, né? Então, assim, você pode comprar cestos que você goste, que combinem com o quarto, mas que a criança, depois que brincou, ali ajuda a organizar. Inclusive para a casa inteira. Uma coisa que eu acho que é muito boa para casa em geral, ela tá organizada, né? Cada coisa ter o seu lugar, enfim. Isso ajuda, acho que muito, até na energia da casa, deixar a casa, né? Sem ser acumulador. Tá sempre dando Pra fluir as energias. fluir as energias. E Lu, quem tem, assim, um espaço muito pequeno, e que às vezes acha que não tem muito o que fazer, mas hoje em dia, não sei, eu tô vendo uma tendência de ter estúdio, né? Nossa, tá impressionante. 28 metros quadrados. aqui, Nossa, muito em São estúdio, Paulo. muito apartamento pequeno. Então, que dica que você dá pra otimizar, assim, o espaço? Olha, uma dica que eu acho que eu gosto, assim, eu não gosto muito daquelas camas retráteis. Sabe Sim. assim? Porque eu fico pensando, toda noite você tem que Toda puxar noite, é. a sua cama. Eu acho muito legal, por exemplo, quando você tem aquelas camas que são já o sofá. Então, por exemplo, se você tem uma cama que ela é meio de solteiro e tudo mais, e ela tá encostada numa parede, você transformar ela em sofá, por exemplo, com almofadões. Então, eu acho que isso é uma coisa interessante. Espelho. Espelho. Eu acho que você tem que tentar usar os móveis sempre de otimizar eles, usar de duas formas possíveis, né? Então, assim, mesa, você vai usar Tipo, pra mesma coisa, assim, no mesmo, separar em dois os ambientes, cômodos, né? E isso, assim, quando você vai fazer um projeto, é o seu papel, né, do design de interiores, ajudar também nessa disposição? Explica assim, explica um pouquinho qual que são as etapas do projeto. Então, as etapas de um projeto, como que funciona, né? Depois que você já fechou com o seu designer, você já escolheu, você já fecharam o preço, enfim, contrato e tudo mais, a primeira fase do projeto é o briefing, né? Então, vai ser aquela conversa que você vai mostrar aquela sua pastinha do Pinterest, aquelas coisas que você gosta, ele vai fazer as perguntas do que você tem. Geralmente passa um questionáriozinho, né? Assim, adega, O perguntas que pra faz família. questão, por exemplo? Tem um tá. questionário perguntando assim de todos os ambientes, para a família toda responder. Tem muitos escritórios também que às vezes passam um questionário com algumas imagens. Aí você fala assim, isso aqui eu gosto, isso aqui eu não gosto. Porque às vezes a pessoa não sabe exatamente o que ela gosta, mas ela tem certeza do que ela não gosta. Isso já ajuda também, né? Então, assim, passando o briefing, com essas informações, o arquiteto, o designer já consegue formular o projeto, né? Então, aí ele vai para o anteprojeto. No anteprojeto, ele vai entregar o mood board. O mood board é um painel com texturas, com a paleta. Então, assim, quando você entra num apartamento, numa casa que foi projetada por um arquiteto, por um designer, você percebe que ela tem assim, Uma harmonia. uma harmonia. Que ela tem um tom a casa toda, que não é uma coisa assim. Você entra num quarto espaço, de um jeito. não é que você entra num lugar, tá Misturado. de um jeito. Você percebe que a casa se conversa, né? Então, assim, não é que tudo é igualzinho, mas que tem uma conversa entre os ambientes, né? Então, assim, e o mood board, ele fala um pouco sobre isso, né? Ali ele vai mostrar os materiais que vai usar. Então, assim, ali o mood board, ele vai falar, então,
como vai ser mais ou menos o tom da casa, né? Ah, Vai mostrar também a planta layout, então, que é a disposição dos ambientes, dos móveis, é aquela planta, aquela vista de cima, né? A planta de iluminação e aquelas imagens em 3D, que são ótimas, que tem aquela imagem renderizada, que daí o cliente consegue ver, assim, quase como se visse já o ambiente pronto. Fica muito bom, né? É. Nossa, Isso é é muito legal. maravilhoso. Isso é uma revolução. É. Porque às vezes você mostra a planta layout, quem não conhece muito Não entende. não consegue entender, não consegue visualizar. Com o 3D hoje em dia, você vê o seu apartamento pronto, né? Você fala assim, isso eu gosto, né? Então, assim, fechada essa parte do anteprojeto, então, assim, é aí que o cliente faz os ajustes, fala assim, isso aqui eu quero, isso aqui eu não quero, enfim. Aí, depois, vem o projeto executivo, que são as plantas detalhadas. Então, é planta de demolição, construção, forro, paginação de piso, paginação de parede, marcenaria, serralheria. São todas as plantas imagináveis, assim, tudo detalhadinho. Passada a parte do projeto executivo, um projeto executivo feito, a gente vai para a parte de orçamento, né? Aí, feito o orçamento, vem a obra. Que é a parte mais... Problemática. Pode ser e pode não ser. Como não ser? Como não ser? Com bons fornecedores, dá para passar bem uma obra, né? E finalizando a obra, vem a parte mais legal, mas que nem sempre sobra verba, que é a parte que eu gosto muito, que é a parte de produção. Que é a parte, assim, a cereja do bolo, que é a hora de você entrar, você finalizar com os vasos, com as decorações, colocar o tapete, deixar a casa Acho que foi uma linda. indireta pra mim. Foi a que eu abandonei mesmo. Falei, Lu, calma, daqui a pouco a gente termina. Mas isso é muito comum, porque o que acontece? A obra, ela é muito cara, né? É. Então, assim, chega na parte da produção, tá todo mundo... É que acabou de passar aquela parte que são coisas muito caras mesmo. Aí você fala, chega, não vou comprar mais nada. Tá todo mundo enforcado depois da obra. Chega na hora da produção, todo mundo precisa de um respiro. Sim. É normal você precisar de alguns meses, aí todo mundo precisa se recuperar. E aí, poder fazer a produção. Legal. Que realmente é a parte mais gostosa, que vai dar a sua carinha, né? Que Seu vai deixar a casa toque. com cara de casa, que vai deixar ela gostosa. Sim. E, Lu, então, realmente as pessoas falam muito, né, de se estressar em obra. E eu até comento isso, a minha não me estressei nada. Nem um A sua pouco. foi boa, Foi né? muito tranquila. O que acontece? Qual a diferença? Eu tava até vendo também, eu tô fazendo um curso de uma arquiteta que eu gosto muito, e ela tá até falando uma coisa que faz total sentido. Por que as pessoas se estressam tanto numa obra? Se você pensar, quando a pessoa faz uma obra, ela tá gastando um dinheiro, assim, um dinheiro que ela não gasta em lugar nenhum. Assim, é o maior dinheiro que a pessoa despende, né? Já é um estresse isso. Você gastar dinheiro já é um estresse por si só. Sim. Você gastar essa quantidade de dinheiro é muito estressante. E tem muitos fatores envolvidos, né? Então, assim, é difícil não ter intercorrência nesse processo. Então, assim, juntando tudo isso, você gastando muito dinheiro, então, assim, boleto vindo de todos os lados, intercorrências acontecendo que são inerentes à obra, gera estresse. A hora que a obra acaba, que você vê ela linda, aquilo esquece. Passou, você esqueceu. É igual casamento. É igual casamento, Igualzinho é igual... casamento. Eu lembro que quando eu casei ano passado, né? Em abril, fez um ano agora. E aí, nossa, né? Assim, ainda nós fizemos um casamento em Trancoso, foi longe. Ai, que delícia. E nós que praticamente organizamos tudo. E aí, no final, além de tudo, no final vem muita coisa, porque é um inesperado, né? Aí, um dia antes tinha previsão de chuva, aí você tem que cobrir, aí tem que fazer. Mas depois que passa, você fala assim, eu faria tudo de novo, Sim. né? Porque é muito bom. Então, também construir a casa do jeito que você quer é a mesma coisa, né? Vão ter Exato. Vale a imprevistos, pena. é caro, é muito caro, Exato. mas compensa. Mas e por isso também que é muito importante o arquiteto, o designer que você vai escolher para fazer a sua obra, né? Uma dica que eu dou, assim,
não necessariamente faça com uma pessoa que você conhece. Faça com uma pessoa que você se identifica, que você identifica o trabalho. Sim. E assim, que você olha para o trabalho e fala assim, isso aqui eu gosto. Porque aí fica muito mais fácil, né? Que você... Então, assim, você gostou do trabalho, teve boas indicações, porque isso também é muito importante. Porque assim, não é só gostar do trabalho, né? É importante você também ter uma boa indicação, uma boa referência, saber que a obra com essa pessoa funciona bem. E depois também uma conversa com a pessoa, pessoalmente, para ver se o santo bate também ali, que faz toda a diferença. Ótimo. E aí... Porque vai ser uma convivência, né? Porque é Tem uma que o santo convivência. bater. Sim. É uma relação que você vai ter com essa pessoa por alguns meses, Sim. alguns bons meses. Então, Igual tudo na Ótima vida dica. também. Né? Você vai escolher o psiquiatra, você tem que É. sentar e ver se você tem uma troca legal, né? O Exato. dermato. É. Uma pessoa que é dermato, que é toda preenchida, você não quer. Se não bate né? com o que Se não você bate, pensa. Exato. Então, todo profissional, acho que é a primeira coisa você pensar. Não, essa pessoa, ela tem o mesma pensamento, a mesma visão, né? Eu tenho uma troca legal. precisa. Super importante. Precisa. É por isso que eu vejo muito que hoje em dia as redes sociais ajudam nesse sentido, né? Nossa, Sim. Porque você já vê o jeito da pessoa, já vê o que ela acredita, como ela pensa, então já ajuda um pouco nesse processo. Mas, claro, nada substitui, acho que essa conversa pessoal, né? Presencial. Pra você conhecer mesmo a pessoa, conversar com ela, tudo, que é o briefing, né, que você falou. É. Então Na é verdade, essencial. o briefing é um passo depois, né? Ah, Depois tá. que você fechou conhece, o contrato. fecha Mas, e aí... mas essa conversa, antes de você fechar assim, o contrato, eu acho que ela é fundamental. Sim. É para você conhecer ali, ter assim, a certeza que faz sentido. Acho que a gente vai trabalhar bem. Porque mesmo você gostando e dando... Com certeza vão ter alguns momentozinhos assim de estresse. Não tem como, né? Quando você tem que tomar decisões, e aí vai o gosto da pessoa, vai o que a pessoa acha, então acaba rolando Às vezes não discussões. faz muito, a pessoa quer, mas não faz muito planejamento. Eu lembro que essa daqui, ó, quando ela tava fazendo a casa dela, Lá vai. falei, André, quanto você tá gastando? Nossa, que Eu vergonha. não sei, Exato. eu não sei. A Lu vai lá, escolhe, daí eu gosto, eu Passa passo. o cartão. Amiga, do céu, não me exponha. Mas depois você Sim. falou, nossa, é verdade, eu tenho que fazer uma planilha. Não, né? gente, isso assim, não me orgulho nem um pouco. Eu vou ajudar vocês igual eu, hoje eu já melhorei muito, mas zero planejamento dessa parte financeira. E assim, não me orgulho, eu já perdi muito dinheiro por isso. Então é uma coisa que a gente precisa mesmo, assim, as mulheres se organizar Mas financeiramente. você Se mudou, planejar, assim, mudei você muito fez- já, mas já ainda preciso melhorar mais. Mas eu lembro que daí ela falou assim, não, eu vou fazer uma planilha. Eu não sabia mesmo. E ela não sabia. Aí depois que ela foi somando, ela falou, nossa, eu já gastei tudo isso. Eu não sabia, era mais da metade da obra e eu não fazia ideia. De quanto tinha Ia, gastado. ia aparecendo, ia fazendo, ia gastando. eu não Uma dica sabia. muito boa também, o que acontece? Essa parte, nessa hora, depois do projeto executivo, que entra a parte do orçamento, geralmente essa parte de orçamento, ele também é cobrado. Porque assim, tem o projeto que é cobrado, o orçamento que é cobrado e a parte de execução que é cobrada geralmente por mês, né? Por que o orçamento é cobrado? Porque o orçamento, ele demanda um tempo gigante para você fazer. Porque se você tem que falar com todos os fornecedores, você tem que orçar tudo. Imagina você orçar tudo que vai ser gasto numa Nossa. obra. E aí o que acontece? Muita gente vira e fala assim: ah, eu vou gastar isso para orçar? Não. Deixa, não vou orçar, não vou gastar com isso. Vamos fazendo a obra. Fazendo, É. Uhum. E aí o que acontece? A pessoa não faz orçamento e vai gastando. Uhum. E aí ela não se planejou. Uhum. E aí chega, ela começa a gastar, gastar, gastar. Acaba. Acabou o dinheiro. Ou acaba, ou depois ela toma um super susto do quanto ela tá gastando. Sim. Se ela faz orçamento antes, ela olha pro orçamento e fala assim: ah, putz, é tudo isso? Ah, não, então aqui eu não quero gastar. É. Ah, então eu vou cortar aqui e aqui. Uhum. Então ela consegue se planejar antes. Sim. Isso também consegue evitar muito estresse quando você faz esse orçamento De antecipado. tudo, né? É. Perfeito, Lu, é isso mesmo. Eu vejo mesmo se eu tivesse realmente antes, eu fui fazer isso no meio, no final. Se eu tivesse antes já pensado tudo e calculado, por mais que aparece coisa, né, a mais, por isso que rola uns estresses. Parece coisa a mais, inesperada, mas dentro ali de Alaga a um... casa. É.
Mas olha, isso acontece até com os escritórios maiores. Quais são, assim, as coisas que podem dar errado? Tudo que você imagina. Tudo que você imagina. Aliás, esses dias, numa casa que eu tô fazendo, assim, que eu tô... tava fazendo uma produção, aí tinha um sofá, e na frente desse sofá tem um puff e uma mesinha. E a mesinha, ela encaixa, né? Vai um pouquinho assim em cima do puff, encaixa em cima do puff. Toda vez que um cliente te liga, já dá uma gelada. Te liga fora de hora, assim, fala assim, ixi, o que será? Será que é coisa boa? E aí minha cliente falou assim, Luísa, chegou aqui a mesinha. Só que a mesinha está do mesmo tamanho do puff. Ela não veio. Aí não entra. Quando ela me fala isso, você já pensa assim, gente, será que é erro meu ou erro da loja? Né? Você já fica... Quem fez merda? Quem foi que errou? Aí fui lá ver na minha conversa com a loja e vi, não, eu tinha pedido a medida certa, a loja que errou. Ou seja, todo mundo erra no processo, Sim. porque assim, são muitos detalhes. Aí conversei com a loja, tudo E são mais. muitas partes, né? Tipo, cada um pode errar uma Gente, coisa. é tanto detalhe. Então, assim, é impossível não ter erros pelo caminho. Mas, assim, a gente, como designer, a gente fica muito à mercê. A gente precisa tomar muito cuidado quando a gente faz um projeto. Eu, lá no começo, quando eu estava com aquelas minhas 2 sócias, um dos primeiros projetos que a gente fez, a gente estava fazendo um projeto um pouco à distância, porque era a pandemia. E a gente fez alguns erros que, no final, o nosso projeto quase que a gente não ganhou R$1 em cima dele. Porque, assim, você faz... Se você errou, Você você paga. Então... Nossa. Mas, assim... Mas era o começo, estavam é o aprendendo. começo. Mas, assim, é ruim e é bom. Porque cada Não erro que erra você mais, faz, né? você não erra Nunca mais. Sim. Então, É bem isso. Não, e eu acho que é muito importante. Tem gente que quer fazer assim na raça, sem ter alguém acompanhando. Gente, Exato. aí você vai achar duas coisa pra vezes, se... né? achar Exato. problema. Por que você também pegar um profissional, né? Às vezes a gente fala assim, mas um profissional é caro. É caro. Porque uma obra é cara. Uhum. Então, assim, um bom profissional, ele com certeza vai se pagar. E se você não contrata um profissional, a chance, às vezes, de você fazer alguns erros e a obra ficar mais cara do que se você tivesse contratado um profissional é muito grande. Sim. E o pior é assim, às vezes você faz o erro e você tem que conviver com o erro por quanto tempo com a sua casa dessa forma, né? Então, sim. A relação custo-valor, né? exato. Na medicina nós vemos muito isso, que as pessoas falam assim, nossa, mas a consulta Que é muito caro." cara. Gente, aí vai, né, na esquina comer 2 salsichas, que é o preço da consulta. Assim, mas é isso mesmo. Aqui em São Paulo é tudo caro. Faz um Exato. cabelo lá um dia e é o preço da consulta. Não desmerecendo, todos os profissionais têm realmente um valor, né? Não é o Sim. custo, é o valor da pessoa, o tanto que ela é disponível, o tanto que ela estudou, o tanto que ela entrega. Sim. Então é isso, procure Não é à pessoas toa, né? não é à toa, assim. Procure pessoas que realmente vão te entregar o que te prometeram, né? E acho que é isso que entra, essa que comentam, que obra, estresse. É por isso. Se você começa a querer fazer essas economias, vai sair, o barato sai caro. Aham. Exato. Eu mesma, Lu, acho que eu nem te comentei isso com você. Mas sabe o vidro do fechamento da sacada, da varanda? Eles colocaram ao contrário. Então, assim, são umas coisas que você nunca vai imaginar que errou. Você fez todo o projeto pra ficar as folhas fecharem ali na parede, né? Tipo, o armário ficou afastado pra isso. O que aconteceu? O que fizeram? As folhas abrem tudo ali no meio da casa. Ai, meu Gruda Deus. com as O outras. viu? Tudo banquinho que teve que cortar a banqueta. Ai, meu Deus. Eu vou acompanhando as histórias. Verdade, aqui mas do André. isso aí já é erro meu, que nem foi, não teve nada a ver. Eu fui e comprei também na loucura, no impulso. Chegou lá, não medi direito, chegou lá a banqueta do tamanho do tamanho da mesa que tinha que entrar. Aí vai cortar a perna. Mas acontece, gente, porque uma casa ela é feita de muitos detalhes. Muito. São muitas coisas. E assim, você vai...
cada coisa que você vai ver, você fala com muitos fornecedores. Então, assim, dá trabalho. Dá muito certeza. trabalho. São meses de trabalho. Então, assim, às vezes você fala assim, mas esse projeto... Quando uma pessoa pensa num projeto, fala assim, mas é só um Você leva muito tempo para fazer, são muitas horas. Às vezes, esse curso que eu tô fazendo, a arquiteta fala assim, um projeto você gasta de 300 a 600 horas para fazer. Caramba. Então, assim, é muito. muito É tempo. muita coisa. E você trabalha hoje só você? Tem É. uma equipe? Você tem equipe, assim, de operação? Não, hoje eu tô trabalhando autônoma, eu tenho os meus fornecedores e tudo mais, mas daqui para frente eu quero formar equipe. Ah, legal. Eu tô E me o que organizando seria essa pra equipe? contratar arquiteto, enfim, para eu poder crescer um pouquinho mais, fazer mais projeto. Tô me organizando para isso. Lu, e essa parte como é que fala? Organizer. É, isso aí. Organizacional. É isso. Que eu acho muito interessante também de organização, igual você falou dos cestos, né, pra coisas de criança. Na minha casa tem uma coisa muito interessante, como é pequeno, não é muita organização, mas a gente colocou aquela lavanderia escondida, né? Que, nossa, eu acho aquilo muito legal. Fica um armário lindo e você abre, tem o tanque, tem a máquina, é muito legal. Qual mais dica você dá assim, de organização? Isso você faz também essa parte de ajudar a pessoa a se organizar na casa? Não, eu não tenho esse serviço da pessoa se organizar na casa, mas eu acho que eu sempre penso no espaço dessa forma, por exemplo, porque hoje as casas, é o que a gente tinha dito, né? Hoje as casas, elas estão menores, né? Então, assim, por exemplo, hoje na casa que eu moro, apesar dela ser alugada, quando eu entrei lá, a área de serviço, ela era gigante e o quintal era muito pequeno. Aí, o que a gente fez? Eu quebrei, eu deixei o quintal bem maior e eu escondi a área de serviço atrás de uma bancada gourmet. Então, assim, eu não fiz o armário, mas, assim, eu coloquei uma bancada. E aí, por exemplo, como é uma casa alugada, eu não coloquei marcenaria, então eu coloquei uma cortina. Então, são também umas dicas para economizar. Então, Legal. né? Mas, assim, sempre pensar na casa como se você pudesse usar a totalidade dela. Então, isso eu sempre penso, Sim. né? Porque hoje a gente não pensa mais em área de serviço, né? Usar cada espacinho da casa da melhor forma possível. Não, perfeito. Isso mudou tanto, né? Antigamente tinha mais sala de estar e a sala de TV. Gente, e assim, era aquela sala linda, maravilhosa. Até meus pais, assim, não é tão antigo. Tem a sala de estar, que ninguém entra. Exato. linda, Aquela é a sala mais que linda, tá ninguém lá. entra. E aí tem a sala de TV, que todo mundo usa, tal, come. Então, assim, pra quê, né? Por quê? Vamos otimizar tudo, se não usa. Dava pra fazer uma salona enorme, Abrir linda, a gostosa, sacada, abrir. né? Abrir sacada, né? Todo mundo abre. Sacada. Lembra, eu resisti, falei, não vou abrir, depois quero vender, não sei o quê. Mas hoje eu acho que abrir a sacada é até um As diferente. pessoas querem. As pessoas querem. Você Eu acho que amplifica, não. Nossa, Alguém mudou entrar No muito. seu apartamento, provavelmente abrir a sacada vai ser um ponto a mais. Ah, legal, sim, verdade. Eu lembro que minha irmã tropeçou 3 vezes. Ela, ai, meu Deus, tropecei de novo. Falei, quer saber? Eu vou abrir, então. E aí ficou ótimo, assim, muda totalmente, otimiza muito. Essas tendências modernas, assim, eu vejo que realmente esse profissional do design de interiores é cada vez mais essencial. Porque são tantos detalhes que a pessoa que não sabe, que não tá acostumada, você precisa de uma ajuda mesmo pra organizar. Sim. Hoje, então, você trabalhando sozinha, né? Tá pensando em montar uma equipe aí. Isso. E aí mantém também a suíte que é junto com a sua família, né? E você tem algum projeto, assim, para o futuro de crescimento, né? Como que você se vê, assim, daqui a Você um ainda tempo? está se preenchendo com isso? Nossa, muito. Assim, eu tenho muitos sonhos ainda, assim, Eu acho que, assim, eu tô muito no começo. Fiz, assim, ainda quase nada do que eu quero, assim. Sim. Eu comprei agora... A gente faz tanto curso agora, né? Mas eu comprei agora um curso de Feng Shui. Eu quero usar o Feng isso eu acho Shui. muito interessante. Legal, né? Eu quero usar o Feng Shui nos meus projetos. Eu O acho que é super... isso? O Pra Feng quem Shui, nunca ouviu falar, o né? Feng Shui, ele usa energia, né? Então, assim, é
é você coloca, você organiza a sua casa de tal forma que a energia flui de uma maneira melhor. Então, assim, tem a disposição do mobiliário, tem a questão de, às vezes, dos cristais, tem, legal. às vezes, uma pintura na parede, tem espelho. Você usa elementos para deixar a sua casa energeticamente trabalhando de uma forma melhor. Não sei se estou falando da forma certa, porque eu Sim. ainda nem fiz o curso, mas assim, eu acho super interessante e Nossa, então, vai assim, agregar muito pros seus projetos. Nossa, demais. Porque hoje as pessoas também buscam isso. Buscam né? muito. Eu acho que eu até tinha visto uma entrevista que tava falando assim, uma vez eles perguntaram para alguns jovens se, não sei, um número X de jovens, se eles achavam que eles iriam para o céu. E assim, 2 só responderam de uma quantidade grande de jovens. E aí eles estavam pensando, por que só 2, né? Porque vocês acham que vão pra onde? E aí muita gente respondeu, porque eu ainda tô estudando, né? Eu ainda tô querendo descobrir pra onde, o que é isso, o que é espiritualidade, o que é se encontrar, né? Então acho que hoje as pessoas estão procurando muito isso de energia, de espiritualidade, de, né, qual que é o seu Deus, o que é onde você se encontra, né? Não é mais aquilo que você nasce predestinado a isso e só tem uma verdade. sim. Acho que tem muitas verdades aí, né? Eu sou, assim, cristã, mas eu também acredito que uma casa, né, mais fluida, pessoas que você deixa ou não entrarem na sua casa, isso é super Com importante, certeza. né? Então, acho que isso as pessoas vêm buscando, e é super legal que você tá nessa área, eu nem sabia. Eu acho que mesmo quem tem um pouco de bloqueio ou dificuldade em entender essa coisa de energia, né? Que tem, algumas pessoas têm. Então troca a palavra energia por sentimento. Pronto. Porque é isso. Porque você Às vezes você não sente. sente um pouco assim, agoniado. E às vezes você tá se sentindo mais leve, tranquilo. Então é isso. E o ambiente faz isso, né? Deixar uma energia mais leve. Não, é muito. É só você pensar assim, às vezes você não encontra uma pessoa que te deixa com uma energia pesada. Sim, você Às vezes fica você não tá num ambiente que você sai assim carregado. Sim. Isso é energia, né? Na Com psiquiatria, nós falamos que você sente rechaço, É. né, pela pessoa, assim, é aquela coisa que você nem quer mais encontrar, né? Então, você tem que saber mesmo, dentro da sua casa, como que vai ser essa energia fluida e como que você vai se relacionar com as pessoas, e o que elas vão trazer pra você, né? Sim. Muito legal, achei legal. Então você vai ter que voltar depois do seu curso de Feng Shui. Vou voltar. falar sobre isso. Isso, nossa, é um assunto infinito mesmo. Muito, Com muito certeza. bacana. Lu, então, acho que é isso. A gente tirou todas as nossas dúvidas também. Muito legal. Quer deixar uma mensagem, assim, final, para quem tá aí em dúvida, querendo começar uma obra, que não sabe por onde começar? Olha, procure um profissional ou pesquise, né? Pesquise bastante. Em questão de estilo. Você falou do Pinterest, né? Acho que tem gente que não conhece. A gente deixa aqui na descrição também Tem depois. o Pinterest, tem o Instagram, que tem muita coisa hoje. Eu Você acho tem que uma página no Pinterest? no Pinterest não, tem o Instagram só. Uhum. Mas assim, hoje tem tanta coisa, né? Na internet, enfim, Pra se inspirar. para se inspirar. E tendo oportunidade, é muito legal trabalhar com um profissional. Sim. Com certeza. Eu acho que no fim acaba economizando e saindo mais satisfeito, né? E saindo um processo mais tranquilo. Porque assim, sabe assim, às vezes você entra num espaço e você fala assim, nossa, mas você sente uma coisa diferente quando ele é bem projetado. Sim. Quando Então- é ruim também, porque às vezes Exato. uma angústia. Sim. E aí, tem muita gente que assim, nem pergunta, ou nem fala assim, ah, não, isso aqui não é pra mim. Ou, ah, é muito caro. Mas às vezes não é. Não Então, é assim, tanto assim. às vezes busca, tal. Às vezes pode ser uma opção sim pra você. Sim. Se você tem essa vontade, né? Ou se você não tem, vai se inspirar na internet, porque tem muita coisa. E assim, eu acho que o design de interiores, ele é muito que nem a moda. Tem muita coisa interessante, tem muita coisa rolando. A gente tá sempre se inspirando. Por exemplo, eu mesma ainda não tenho meu estilo definido. Eu tô sempre em movimento na minha casa. Eu acho isso muito gostoso. Então,
É isso. É igual a moda mesmo. Você falou uma coisa que é exatamente isso. Então, dá pra misturar, né, os estilos Super. da forma correta, se tiver aquela harmonia que a gente falou, igual a coloração pessoal mesmo. É. Então, se você tiver uma harmonia, né, também eu acredito que isso é uma arte. Não adianta a pessoa misturar tudo sem saber, não vai ficar legal. Mas você sabendo, né, como profissional, você consegue fazer misturas, colocar o seu toque. As suas cores, assim, o que você tem. Cores que te dão uma leveza, um prazer, né? Isso até para a saúde mental. Porque quando você tem uma casa desorganizada, uma casa que não combina com você, com a sua aura, tudo, você não vai conseguir se sentir bem, né? E acaba que sua vida fica em transtorno também, né? Vira um Sim. transtorno sua vida. Uma dica que eu escutei esses dias de Feng Shui é assim, que se tem uma coisa te incomodando muito nessa casa, que se você olha e tá sempre assim, você olha e aquilo te traz um mal-estar, arruma. Sim. Então assim, sei lá, tem uma coisa mofada ou tem uma coisa quebrada, tira aquilo dali, organiza, arruma. Que provavelmente ali é energia sugando. Com certeza. É. E uma coisa que eu li também que se você tem um problema, se você não tá bem com alguma coisa, arrume suas gavetas. E depois. legal. Porque assim, eu acho que tem duas coisas aí. Você arrumar uma gaveta, pegar uma coisa que tá muito bagunçada e arrumar. Primeiro que já é uma terapia, né? Sim. Você fica ali e tal, e entra numa terapia ativa mesmo. E faz uma atividade que acaba sendo por si só uma terapia. Mas também tem essa coisa de fluir a energia, né? Que às vezes tá bloqueada mesmo. Aquela coisa tá ali te incomodando, você sabe que tá ali amarrado. E aí você deixa aquilo fluir, Eu né? super acredito, porque às vezes nós passamos por alguns pontos, assim, de lugares e você vê que já abriram várias lojas ali, vários segmentos de coisa e nunca deu certo. Sim, Né? Sim, não vira. Então, não vira, assim, eu sou de Maringá, né, interior, então lá fica mais claro isso. Em São Paulo, às vezes, você passa tão rápido que não percebe. Mas tem alguns lugares, assim, mesmo que é o melhor ponto da cidade. Toda vez que eu vou de 2 em 2 meses, 3 em 3 meses pra lá, é uma coisa nova. Então, acho que também é isso, né? Escolher o ponto certo, o lugar certo pra você Sim. morar. Eu mesmo tô mudando agora de apartamento. E quando eu falei pro Henrique, meu marido, vamos conhecer, né, esse apartamento, deu tudo tão certo que quando nós chegamos lá, não era só o cara da imobiliária, o dono da casa tava lá. E nós alugamos esse apartamento. Então, o proprietário tava lá, ele nem tinha programado de ir, né? Aí nós nos encontramos com ele, tipo, super querido, assim, ele super gostou de nós. Nós já entramos, gostamos do apartamento, né? Aí eu já virei pra ele e falei, achamos, assim, Você sente, né? primeiro que nós vimos, então você sente onde que É. né? Então é importante a intuição também, parar pra Muito. pensar sobre isso. É muito bacana isso da intuição, até na questão da profissão que a gente falou. Aham. Você sente quando você não tá no lugar certo, então a gente tem que ouvir nossa intuição. Né? Não dá pra não negligenciar. não esses ignore. sentimentos, aham. Uhum. Com certeza. E Lu, se você tivesse que, né, andar, nós falamos sempre aqui, pedimos como uma frase mesmo de finalização. Se você tivesse que ter uma camiseta só pra andar a vida inteira, escrito uma frase que te representasse, qual seria? Já tá com uma ali. Ai, deu um pouquinho mais de amor? Olha, uma frase, Uma assim que você colocaria mesmo numa camiseta sua. né? Que te representa, assim. Eu acho que tem... que não sei se é como falar isso numa frase, mas... Não precisa ser uma pode ser frase só, feita, também pode ser uma mensagem, uma uma mensagem. palavra. Tem... acho que tem muito, assim, essa coisa de aproveitar o momento e as pessoas e o agora, sabe? Uhum. Que é isso que eu tava falando, por exemplo, quando o meu filho nasceu. Uhum. E, por exemplo, e a jornada. Uhum. Hoje, quando você me perguntou assim, onde você tá? Ou quais são os seus planos futuros? Eu acho que eu tô muito longe de onde eu quero chegar. Uhum. Mas tá legal a jornada. Mas é muito legal a jornada. Eu acho que eu tô assim, eu tô numa fase que eu já estive, acho que tão insatisfeita, assim, em várias áreas, que agora, por mais que eu não esteja aonde eu quero, eu sei que eu estou no caminho e eu estou aproveitando o caminho.
Então, acho que a Lindo. frase seria assim, estou aproveitando o caminho. Aproveite o caminho, ótimo. É. Lindo, é isso aí. É isso Muito mesmo. legal. Essa é a frase, estou aproveitando o caminho. É, isso, porque Lu. você tem que aproveitar, porque senão vai ser sempre doloroso, né? Assim, e o sucesso, ele vem de uma sucessão de coisas que você faz até você chegar àquele resultado. E quando você chega, daqui a pouco já não é tão interessante. Aí você muda e continua nessa sucessão de coisas que você vai fazer. E durante esse processo tem que ser gostoso, porque senão você não consegue chegar. Exato. tudo. E às vezes eu vejo as pessoas falando assim, daqui 20 anos você vai olhar pra trás e você vai sentir falta daquela fase. E eu fico pensando, nossa, acho que eu vou sentir falta mesmo daquela fase que eu tava no começo, que eu tava experimentando, que eu tava testando as coisas ainda, que eu tava com meu filho pequeno. Então, assim, eu acho que eu tô numa fase muito boa, apesar de estar querendo muita coisa, de estar querendo conquistar muita coisa. Amém. Tá certo. E você tem que curtir a fase. Porque eu lembro que na faculdade as pessoas falam muito isso, né? A faculdade de medicina é muito intensa. São 6 anos, é todo mundo muito junto, é o dia inteiro. E aí falava, aproveita porque depois você vai passar e não volta mais, né? Hoje, até ontem encontrei uma amiga de faculdade. É tão gostoso lembrar de tudo, mas você não tem vontade de voltar. É. Porque você já viveu, Sim. e viveu muito bem. Sim. Né? Então, assim, viva tudo que você tem pra viver naquele momento, porque você vai lembrar saudosa, né? Mas você quer Mais conquistar comprido. outras coisas, conhecer Sim. outras Nossa, coisas. perfeito. Eu lembro muito, agora você falou isso, eu lembrei muito que meu pai fez a faculdade, a mesma faculdade que eu e a minha irmã. E aí eu lembro que quando chegou no quinto, acho que era no quarto ou quinto. Não era muito pra frente, acho que era o 4º ano. Eu cheguei pro meu pai e falei assim, pai, e a gente lá aproveitando, era muito legal. Aí eu falei, pai, nossa, tão bom. Mas e aí, quando acaba, é muito triste, eu não vou aguentar, não acredito que vai acabar. Assim, desesperada. E eu lembro dele falando, não, calma, é muito legal, mas quando estiver acabando, você vai querer que acabe. E aí eu lembro que foi exatamente isso. A gente não queria que acabasse, parecia que ia morrer se acabasse. Mas depois que acaba, se você realmente aproveitou, você quer que acabe. Porque foi muito bom, mas você quer a próxima fase agora. próxima fase. É isso aí. É isso mesmo. Ai, que legal. Lu, obrigada. Obrigada. Eu que Foi agradeço. muito, Eu muito amei, bom. acho que a gente falou coisas Também, muito legais, não muito só de importantes. design, mas de maternidade muito, foi muito Ai, que bom. bacana. Também amei. Ó, a gente falou de maternidade, de transição de carreira, de ter coragem, de seguir sua paixão, das atividades que te dão prazer, Designer. e também de dicas práticas aí de design. Então, gente, que vocês que estão aí nos acompanhando até agora, encaminha aí pra alguém que você sabe que vai aí passar por uma obra, que tá precisando de uma dica, que quer reformar, que quer se mudar, que a gente deu bastante dica legal. Lu, quer deixar o seu @ pra te seguirem? @LuizaPimentaC. Então pronto, a gente Nós vai vamos deixar na deixar descrição. na descrição. Obrigada por estarem aqui até o momento assistindo conosco. Nos sigam, compartilhem. Se inscrevam. No YouTube, no Spotify. Se inscrevam no nosso canal, né? E é isso. E é isso. Obrigada. Obrigada, até o próximo episódio.